Então, nós vamos seguir aí vamos seguir a apresentação, paralelamente aí com o nosso livro. Vamos abordar aí os temas aí do nosso livro, né? Sobre a história da vida, né, do Agostinho e depois os seus conceitos, né, que ele aborda, as suas controvérsias, né, os seus embates aí, né? E aí a gente vamos tentar aí entender um pouquinho a cabeça do Agostinho, né? Então, aqui tem uma cronologia, que eu não vou citar, mas vai estar na apresentação que eu vou mandar para vocês, né? Toda a cronologia sobre a vida de Agostinho e a cronologia histórica do período, né? Da época em que ele viveu. Então, aí depois vocês, se quiserem, dar uma olhada aí nessa cronologia. Então, a gente está aí nesse período do início da patrística, né? Nós temos aí num período de transição que é o início da patrística, é o início aí de um período da igreja que são dos padres fundadores, né? Por isso patrística. Então, o grande nome desse período é Santo Agostinho, né? O que veio antes dele não foi muito expressivo e depois dele também não foi lá muito expressivo. Então, ele é o grande nome da patrística desse período aí. Então, após o Santo Agostinho, né? Nós temos aí o período seguinte, após o século VIII, que é a escolástica, que aí vai dar uma outra direção no pensamento teológico da igreja. Então, para a gente aí na nossa introdução, então nós temos aí a filosofia medieval cristã, que ele se desenvolve aí durante um certo período em quatro momentos principais. Então, é dividido ali basicamente nesses quatro momentos principais. Então, nós temos aí o início dos chamados padres apostólicos, né, século I e II, que são aqueles que divulgaram, e em destaque aí o Paulo de Tarso, suas epístolas, né? Então, Paulo, ele foi praticamente aquele que começou a formatar a religião cristã em torno aí das suas epístolas. Posteriormente, nós temos aí dos padres chamados padres apologistas. Então, eles eram os grandes defensores do cristianismo. Foi aquele período em que houve grandes perseguições. Esses padres apologistas, eles faziam uma defesa muito enfática a respeito do cristianismo, que era perseguido. Entre esses nomes aí, Orígenes, Justino e Tertuliano. Tanto Justino como Tertuliano, os dois, né, sofreram perseguições do Império Romano. Orígenes sofreu perseguição até mesmo dos próprios cristãos, porque ele foi considerado um herege, né? E aí nós temos aí a patrística, né, de meados do século IV ao século VIII. Então a patrística ela procurou dar um fundamento, né, entre razão e fé, para que pudesse haver uma conciliação. Então razão e fé não eram coisas diferentes. Razão e fé poderiam ser embaladas na mesma caixinha, vamos dizer assim, né? Então, Santo Agostinho, como eu falei, o grande mentor aí desse período. E Santo Agostinho, ao longo aí, nós vamos ver que ele sofreu diversas influências, né? Até ele chegar no seu auge, né, de produção literária, ele antes sofreu diversas influências. Nós temos aí, por final, a chamada escolástica, que vai até o século XVI. Então, a escolástica, ela busca uma sistematização, né, de toda a produção cristã anterior, e aí ele foca mais na filosofia, né, ele busca pegar da filosofia aristotélica muito dos seus fundamentos, né? O grande destaque aí é o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele
vai lá em Aristóteles para emprestar vários conceitos para fundar, né, a sua teologia. Tem aí o movimento neoplatônico, né, neoplatonismo, que surge aí no século III. O neoplatonismo, ele faz uma síntese da doutrina platônica com uma série de elementos místicos, uma série de elementos orientais. Então, já aprofunda mais a ideia, né, de uma conexão entre o mundo material, o mundo espiritual. Então, o neoplatonismo, ele vai, né, ele pisa fundo no acelerador aí do componente místico. Então, o neoplatonismo, ele propunha uma realidade suprema, o uno, né? Então, o uno dele emanaria todas as realidades que nós temos, né? Plotino é o considerado assim o fundador, né, do neoplatonismo, que foi continuado depois, né, por Porfírio. Então, Plotino ele busca recuperar, né, o pensamento de Platão, de Aristóteles, e aí o cristianismo nesse período carente de fundamentos filosóficos, porque o que se tinha nesse período era os evangelhos, mas não tinha uma base filosófica consistente. Então, o cristianismo, né, as figuras cristãs, principalmente o Santo Agostinho, ele vai buscar na filosofia muitos fundamentos para alicerçar as suas ideias. Então, até Tomás de Aquino, o que prevalece são as ideias de Santo Agostinho. E aí Tomás de Aquino é que vai dar depois uma outra direção, né? Então, aqui no nosso livro, ele coloca aqui que fatores históricos ligados ao cristianismo são a religião judaica, o pensamento grego e o direito romano. Então, o que hoje nós conhecemos como Igreja Católica, ela foi uma miscelânea de doutrinas. Então, uma parte cristã, uma parte filosofia grega, outra parte conceitos romanos, né? Tanto que em vários programas evangélicos que eu assisti, eles colocam muito isso, que a Igreja Católica, ela tem muito da filosofia grega. Então, alguns ramos protestantes, eles não aceitam várias coisas vamos dizer assim, do catecismo católico, justamente porque tem muita coisa que vem da filosofia grega, que não é do cristianismo, não é dos evangelhos, não são ensinamentos de Cristo, e sim filosofia grega, né? Então, muitos livros, né, da Bíblia protestante, por exemplo, tem muitos livros lá que não constam na Bíblia católica e não constam na Bíblia dos evangélicos, né? Até aí, tudo bem? Podemos aí prosseguir, então. Então, o cristianismo, uma religião que surge no interior do Império Romano, ele foi considerado uma corrente heterodoxa do judaísmo, ou seja, uma dissidência do judaísmo. Então, ele desenvolve inicialmente, juntamente ali com a criação da Igreja Católica, e vai desenvolvendo junto às instituições romanas. Então, à medida que o catolicismo foi desenvolvendo e foi agregando elementos do Império Romano, ele foi se estruturando como o Império Romano se estruturava. Então, temos, por exemplo, como diocese. Diocese era uma repartição administrativa do Império Romano, né?
Então, vários conceitos também do Império foram sendo agregados aí àquele cristianismo nascente. E aí resultou o que a gente hoje conhece como a Igreja Católica. E aí, para a gente entender, né, os gregos, eles viviam, na época, numa sociedade que não tinha igrejas. Então, a religião pagã dos gregos não tinha igreja. Eles não tinham dogmas. Eles não tinham livros sagrados. Eles tinham conhecimentos, eles tinham tradições. E aí, a partir do momento em que o cristianismo agrega conceitos da filosofia grega e do cristianismo, né, ele faz uma mescla disso, e aí o medieval, o cidadão da Idade Média, ele passa a viver, né, uma sociedade que tinha uma religião hierarquizada com livros sagrados, com regras de viver, né, coisa que não existia na Grécia, entre os gregos. Então, os gregos eles tinham uma vida de um cidadão livre, né? E aí, o que que acontecia? À medida que o cristianismo foi tomando conta da sociedade, as expressões da cidadania grega foram perdendo espaço, foram perdendo prestígio. As cidades foram perdendo a sua importância, né? Com a Idade Média, com as invasões bárbaras, as cidades vão se contraindo. Então, passa-se a viver mais no campo. Então, a vida nas cidades, que era o elemento essencial da vida grega, né? A polis, né? Viver na polis, viver entre os cidadãos, a atividade política, isso era essencial para o pensamento e o mundo grego. Então, na Idade Média, aquilo tudo se perde. As pessoas passam a viver mais insuladas, né? As cidades perdem a importância, as cidades ficam pequenas. Então, o grego ele vivia numa sociedade teoricamente livre. Já o cidadão da Idade Média, ele vivia, né, mais cercado de regras, né? A vida do medieval era mais determinada, né? Porque eles passaram a viver vinculados a uma instituição que era a igreja. Então, só para a gente entender aí se essa diferença de modo de vida. Diga, Selma. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pelo que a gente leu aí no slide Sim. anterior, o cristianismo como religião. Eu sempre entendi o cristianismo mais como uma filosofia. Eu gostaria que você me esclarecesse, por favor. Então, o cristianismo, quando Cristo vem, ele é, vamos dizer assim, ele traz para a gente uma filosofia de vida. Eu entendo que Cristo, ele era um filósofo. Ele veio nos trazer conceitos, né, de viver em sociedade, conceitos éticos. Só que o que ele trouxe para nós foi transformado numa religião. Então, o catolicismo não é filosofia, é religião. Não, Os eu evangélicos não quero que é não. filosofia, Sim, é mas o religião. cristianismo O vem cristianismo traz. sempre foi religião. Cristianismo, quando se fala cristianismo, é religião, né? Porque Cristo ele veio trazer uma mensagem para nós. Os homens transformaram isso em cristianismo, em religião. Foi uma Muitos, inclusive. transformação, certo? Hã? Foi uma transformação, porque Sim, O Cristo também não tinha igreja, não certo? tinha. O tanto que ele foi perseguido justamente porque ele pregava fora do templo, muitas vezes, né? Ele não seguia os cânones que a religião judaica impunham a todos. Ele foi perseguido, inclusive, por causa disso. Diga, Clarice.
Então, eu não concordo, com a questão do cristianismo ser religião, porque eu li recentemente um livro, não sei também se é de fonte fidedigna, que quem cunhou o termo Cristo e cristianismo foi Lucas. E o que é religião, o que se tornou religião, quem é cristão ou é porque crê em Cristo, em Jesus Cristo. Então, este é cristão, segue o cristianismo, segue os ensinamentos do Cristo. Religião é depois de, sei lá que papa que instituiu o catolicismo, aí vem todas as denominações das igrejas. E isso sim, eu acho que é religião, mas o cristianismo não é religião. O cristianismo é de fato quem segue os ensinamentos do Cristo e é cristão. Foi assim, meu entendimento é esse. Religião é Sim. catolicismo, não cristianismo. Assim que, por exemplo, assim, o batista, o presbiteriano, todos que creem em Jesus Cristo é cristão e segue o cristianismo. Só que vieram as denominações de papas, e aí pela frente, né? Bispos. É assim que É, eu. é que hoje essa palavra cristão ele virou sinônimo de religião. Essa que é a questão. Seu pensamento está correto. Ser cristão é o seguidor do Cristo. Mas quando você fala cristão, eu sou cristão, o que que a pessoa pensa? É uma pessoa religiosa. Alguém mais gostaria de contribuir aí? Colocar aí a sua visão? O Cláudio, Diga. Cristo não instituiu nenhuma igreja, não é verdade? Então não tinha igreja no cristianismo original, né? Era simplesmente aqueles que seguiam mesmo a filosofia do Cristo. A partir do momento que instituiu-se, né, que a religião, ela foi instituída, foi feito uma estrutura tanto física como teórica e desvirtuou completamente o ensinamento do Cristo, não é? A Igreja Católica, ela tem Pedro como o primeiro papa, por exemplo. Isso, isso daí é um desvio tremendo, né? Mas a gente, se a gente for analisar assim, historicamente como se deu a religião católica, é coisa assim lá pelo século III que começa a se delinear, né, os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras estruturas doutrinárias de uma religião que se Como denominava religião. católica. Eu penso que o catolicismo se apropriou de Cristo e por isso hoje tudo que fala cristianismo pensa na igreja, mas foi uma apropriação indébita. Sim, porque a Eu gente vê, as penso, pessoas falam, eu sou cristão, já sinônimo pensa de na igreja. pessoa que pertence a alguma igreja, né? Mas o que a Clarice colocou é exatamente isso. Fundamentalmente, o cristão era um seguidor vamos dizer assim, daquilo que Cristo veio trazer para nós, né? Dos conceitos, daquilo que ele veio trazer, da ética, mas é que foi apropriado isso como religião. Então, hoje, quando você fala cristão, religioso, mas de fato, de início, não teria nada a ver com religião. A gente precisa entender isso, que historicamente a igreja foi se apropriando da estrutura administrativa do Império Romano e foi se transformando numa estrutura de poder, né? O intuito sempre foi exercer o poder. Tanto que a exclusão do conceito de reencarnação na doutrina católica se dá por definitivo no sexto século. E aí a igreja abole definitivamente qualquer possibilidade do conceito de reencarnação.
Então, vai demolindo-se certos fundamentos daquele cristianismo primitivo para se fundar uma religião, né, aproveitando-se desses, vamos dizer assim, desses escombros do que sobrou do cristianismo. Mas a gente vê, a vida do cidadão antigo é muito diferente do cidadão medieval. Então, o cidadão medieval foi dessa. Ele foi sempre direcionado às determinações do que a igreja colocava. Então, foi ali uma vida dirigida, né? Então, vamos aí para a patrística pré-agostiniana, né? Então, nós temos aí no nosso livro, ele coloca que esse período todo aí, que vai do século II ao século VIII, ele é dividido em três partes, né? Então, é o pré-agostiniano, agostiniano e pós-agostiniano. Então, no pré-agostiniano se destacam os apologistas. Então, os apologistas eram aqueles que faziam a defesa do cristianismo perante as perseguições dos romanos, né? No século III, tem os chamados alexandrinos, né? Clemente, Orígenes, Tertuliano, são outros defensores aí do cristianismo nascente. E no século IV, o apogeu da patrística, né? Então, a patrística, nesse período, ela começa a se tornar mais dogmática. Então, começa a se estabelecer fundamentos daquela religião nascente para transformá-la naquilo que depois nós vimos como, né, que nós conhecemos hoje como o catolicismo. Então, começa ali com os primeiros defensores, eram chamados apologistas, inclusive os apologistas não eram muito favoráveis, né, à filosofia, eles não eram muito, assim, eles não gostavam muito de misturar filosofia, né, em contraposição a outros grupos que buscavam aí a filosofia para estruturar o cristianismo, né? Então, esses chamados padres da igreja, eles escrevem, né? Tanto os apologistas como os que vieram, né, depois, eles escrevem obras para ir fundamentando o cristianismo nascente. Então, Justino, por exemplo, que é um dos grandes nomes aí dessa época, ele vai, né, também escrevendo obras na defesa do cristianismo, e ele não era muito favorável, né, como eu coloquei, à filosofia, mas aí os próprios defensores começam a perceber que é necessário utilizar-se de certo grau da filosofia grega para fundamentar, né, esse cristianismo. Justino, por exemplo, foi um dos executados, né? Foi um dos cristãos que foi executado por Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador romano, mais ou menos de 161 a 180 da nossa era. Marco Aurélio era filósofo, chamado imperador filósofo, né? Era estoico. Mas apesar de ser um estoico, ele foi um período de grandes perseguições ao cristianismo. Conta-se que ele foi, né, um imperador que foi, assim, muito justo e tudo mais, mas ele foi perseguidor do cristianismo. E aí, no final do século II, né, tenta-se harmonizar filosofia com o cristianismo, e aí nós temos aí a figura do Clemente de Alexandria, que publica, né, uma obra que ele chamou de Miscelâneas, que defendia que a filosofia não só era permitida, como era necessário ao cristianismo. Então, contrariamente aos apologistas, que eram contra a filosofia, misturar o cristianismo com a filosofia, já esses são os alexandrinos, eles eram favoráveis a fazer essa mescla, né? Buscar na filosofia parâmetros para fundamentar o cristianismo
nesse período. Orígenes, por exemplo, que foi um grande pensador também dessa época, Orígenes, ele foi perseguido porque ele tinha a ideia, semelhante a Platão, de que as almas já existiam antes do nascimento. Então, alguns atribuem a Orígenes, né, a perseguição porque ele era reencarnacionista. Não que ele era reencarnacionista, mas que ele propunha de que as almas, elas já existiam antes do nascimento, antes da concepção. Aí, logicamente, a gente entende, se uma alma já existia antes da concepção, logicamente ela vai continuar existindo depois da morte. E se ela existe depois da morte, significa que ela vai reencarnar novamente. Então, a ideia de Orígenes, de que a alma ela sobrevive ao corpo e ela já vivia antes do nascimento, leva, logicamente, à ideia da reencarnação. Por isso ele foi perseguido. Então, já nessa época em que Orígenes viveu, já existia, né, esse conflito de aceitar a reencarnação no cristianismo. Essa rejeição à reencarnação, ela só vai se dar por definitivo, como eu falei, no sexto século, quando Justiniano, no concílio de Constantinopla, ele, junto com os padres da igreja, né, eles decretam definitivamente o fim da reencarnação. Então, a partir do sexto século, não há mais discussão. Não existe reencarnação e acabou. Né? Tudo bem até aí? Uma colocação que vocês queiram fazer? Podemos partir então para a vida, né? A vida do Agostinho, o momento histórico dele. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, Diga. a palavra reencarnação nunca esteve contida nos textos bíblicos? Ou ela esteve e depois foi substituída por. Qual é qual é a palavra, Mari? Reencarnação? O católico que faz Ressurreição. 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 Obrigada. Não, a reencarnação, ela Ah, estava implícita, né? Nós temos aquela passagem do Evangelho em que Jesus conversa com Nicodemos. pois Então é. ele fala que para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. Ele É. estava se referindo à reencarnação. E quando fala também que João é Elias, né? Elias Sim, veio, mas vocês não perceberam. sim. Mas a palavra reencarnação não Ah, está. não. É, O termo reencarnação é É. um termo moderno. Não se Sim, falava em reencarnação. nunca foi contido, então. Não, o termo reencarnação não existe. Existe o conceito, né? Ah, ok. Ok, obrigada. O termo que os judeus entendiam, aliás, eles mal entendiam, na verdade, era ressurreição. Eles entendiam que o termo ressurreição seria ressurgir no mesmo corpo. Era um entendimento errôneo deles, né? Mas o conceito era implícito, né? Então existia o conceito, isso, o próprio termo, né? O próprio conceito reencarnação, ele é do judaísmo. Ele não começa com Cristo, ele não começa com Jesus. É um conceito que já existia no Egito Antigo, né? Então é um conceito muito conhecido nas civilizações antigas. Mas era mal compreendido, né? Os egípcios entendiam também como metempsicose, você voltava no corpo de animais. Então eram conceitos assim mal entendidos pela humanidade. viu, Cláudio? Diga. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dizer que eles tratavam como ressurreição
o que nós entendemos hoje como reencarnação. Não é? É como você disse, eles não tinham toda a teoria porque eles achavam que o espírito voltava, sim, mas voltava no mesmo corpo, Sim, né? Então estava ali o início do conceito reencarnação, mas não era o que nós entendemos hoje. sim. No Então capítulo vamos lá. 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, pode ser lido isso que Kardec comenta. Sim, É Ressurreição e Reencarnação, capítulo 4. sim. É que o conceito não era bem compreendido, essa que era a questão, né? Isso, isso. Tanto que Jesus ele se decepciona com Nicodemos porque ele era um das maiores cabeças pensantes da nação e não conseguiu compreender, né? Então vamos lá, né? Então o principal nome da patrística foi o Agostinho. Ele viveu aí num período aí de transição do mundo, né, em que o Império Romano estava desmoronando e os bárbaros estavam tomando conta. Então ele está aí esse limiar aí de um novo mundo, né, nova ordem social, política que estava começando lá naquele período. Então, né, ele nasce na cidade de Tagaste, na África, e ele falece em Hipona. Então ele foi professor de retórica e ele começa a despertar para a filosofia quando ele lê o livro de Cícero, né, um livro que é considerado um livro perdido porque na íntegra nós não temos. O que a gente tem é citações de outros filósofos de partes da obra do Cícero, né? Então, essa obra é considerada uma obra perdida. Isso aqui é um mapinha só para a gente entender, né? As cidades que Santo Agostinho passou. Então, nós temos aí Tagaste, Cartago, Roma, Milão. Então, ele passa, faz esse roteirinho, né? De sul até o norte, depois volta, faz todo o retorno aí nesse mapinha aí, só para a gente entender. Isso aqui é uma época mais ou menos em que ele viveu, né? O Império Romano dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né? As invasões bárbaras que ocorreram, né? Nesse período todo. Então, aí até os 32 anos, o Agostinho, ele era, vamos dizer assim, num linguajar de hoje em dia, ele era uma pessoa perdida. Não era uma pessoa voltada aos prazeres do mundo. Analisando, lendo a vida do Agostinho, na verdade, ele não era tudo isso que parece, né, dizer. Ele era uma pessoa normal. É que as convenções sociais da época impunham certas regras que ele, no início, ele não conviveu bem, né? Ele foi, como todo jovem, uma pessoa que muitas vezes fez suas traquinagens, vamos dizer assim, né? Nada de escandaloso, nada de absurdo. Então, a vida dele foi uma pessoa normal, né? Apenas ele não seguia muitas convenções sociais da época, né? Então, ele teve, né, um filho, uma mulher que socialmente ele não podia casar, porque era de uma condição social diferente da dele. Então, ele, como filho de patrício romano, ele também era um patrício. Então, ele não poderia se casar com uma pessoa, né, que tinha, né, não tinha o mesmo status da família dele. Então, nada de absurdo, né? A gente vê isso, inclusive, muitas vezes hoje, né? Então, nada muito diferente do que a gente costuma ver muitas vezes hoje. E aí ele teve duas grandes influências na vida dele, que foi a mãe dele, Mônica, né? Hoje Santa Mônica, e o bispo Ambrósio. Então, a Santa Mônica, né? Mônica, que era a mãe dele, sempre ficava no pé dele, né? Ela era cristã, o pai não era, e ele também não queria saber de nada com nada, né? Ele queria só gazetear a aula, né? O negócio dele era fazer as estripulias.
E a mãe dele, né, tentando, né, insistir que ele se convertesse ao cristianismo. Ele não estava querendo saber de nada. E aí as coisas foram se sucedendo na vida dele, né? Então, ele teve uma formação cultural basicamente latina, né? Segundo ele próprio, no livro Confissões, ele relata que ele detestava a língua grega, ele nunca conseguiu dominar o grego, então ele nunca conseguiu ler os evangelhos no original grego, ele só leu nas traduções latinas, as obras que ele leu são todas traduções latinas, e ele começa a estudar, o pai manda ele, né, para estudar, e ele se forma em retórica, né? Os modelos culturais que influenciaram ele, Cícero e o maniqueísmo. Então ele começa a ler Cícero, ele se interessa bastante por filosofia, e aí ele toma contato com o maniqueísmo. Então o maniqueísmo teve uma influência na vida dele permanente, embora ele, após refutar várias coisas do maniqueísmo, ele, na prática, absorveu algumas coisas que permaneceram nele até o fim da vida, né? Aquilo que permaneceu até o fim da vida, aquele conceito de um certo dualismo, né? Bem e mal. O pensamento neoplatônico, né? Particularmente o Plotino e Porfírio. Então, ele vê na estrutura do neoplatonismo uma certa semelhança com as ideias cristãs. Então, ele percebe que o que Plotino denominava como uno é Deus, né? E aí ele só discorda de alguns detalhezinhos que ele começa a discordar, mas ele acaba incorporando muitos conceitos do neoplatonismo. E outra grande influência é a Bíblia, né? Principalmente cartas de Paulo. Então, as cartas de Paulo o influenciam enormemente. A última parte da sua vida, né, foi a luta contra heresias que ele percebia, né, que estavam distorcendo os conceitos do cristianismo que ele tinha como fundamento, né, fundamentos que ele entendia cristãos. E a gente precisa entender também que naquela época existiam várias correntes cristãs espalhadas pelo mundo, né, daquela época. Vamos dizer assim, as correntes cristãs que tinha no Ocidente não eram as mais preponderantes, e sim as orientais. Então, Roma não era, a princípio, naquela época, coisa alguma. Os grandes centros do cristianismo naquela época eram Alexandria, Jerusalém e Antioquia. Então, vamos dizer assim, os centros de pensamento do cristianismo eram essas três cidades no Oriente. O Ocidente ainda era muito, muito, muito pobre em termos de fundamentos. E aí o Santo Agostinho ele vai começando a pegar esses fundamentos da filosofia e vai começando a estruturar o pensamento cristão ocidental, porque ele foi na vida toda dele essencialmente ali ocidental. Então ele se combateu, né, principalmente entre os donatistas e os pelagianos, né? Os pelagianos, né, contra Pelágio, por causa dessa questão da graça divina na salvação. Então ele tem aí para, né, aqui no nosso livro, ele coloca que o Agostinho está para patrísticas como Sócrates está para a filosofia grega. Então, assim como Sócrates, né, separa a filosofia antes e depois de Sócrates, o Agostinho ele foi esse grande divisor de águas também, né?
Então ele segue para fazer o seu estudo em Cartago aos 16 anos, né? O estudo de humanidades. Ele se une a essa mulher, né, que eu acabei de citar, e ele passa a lecionar, né? Após a sua formatura, ele passa a lecionar em Cartago humanidades. E aí ele tem, né, diversos desentendimentos com a mãe, porque até então ele era vamos dizer assim, um estudioso pagão, ele não tinha aceito o cristianismo ainda, né? E aí ele segue para Roma. Então ele vai a Roma em busca de trabalho, e aí ele traz, né, nesse momento, ele traz toda a família, ele percebe que em Roma também ele não tinha muitas oportunidades. Roma, naquela época, não era mais aquela grande metrópole que foi no passado, né? Tanto que a capital do Império Romano naquela época não era mais Roma, era Milão, né? Então aí ele segue para Milão, que lá ele percebe que vai ter mais oportunidades. E aí nessa vida um pouco mais estável, ele traz, né, a família toda para viver junto lá. E aí ele resolve, né, se casar. Aí tem todo um problema lá vamos dizer assim, com a mulher que ele tinha se unido, ele acaba se desentendendo e ela volta para a África. Ele acaba também não se casando com essa nova esposa, que a mãe queria que ele se casasse. E aí ocorre, né, em Milão, quando ele está nesse momento, e ocorre um fato que o converte ao cristianismo, né? Então, ele sempre foi uma pessoa atormentada. Então, ao longo da história, se lê naquele livro Confissões, ele sempre foi uma pessoa que viveu atormentado entre aquela vida que ele levava e a sua consciência. Então, é como se a sua consciência o reprovasse aquela vida dissoluta que ele vivia. Então, ele sempre foi uma pessoa meio que convivendo com dilemas, né? Ser cristão, não ser, casar com a mulher que ele gostava ou não. Então, viver naquela vida dissoluta ou não. Então, ele sempre foi uma pessoa atormentada com dilemas. E aí conta-se que né, num momento em que ele está atormentado com, a- com seus dilemas, ele escuta numa casa vizinha, né, uma criança cantando, né? Toma e lê, toma e lê. E aí ele, nesse momento, é como se desse um clique na cabeça dele. Aí ele vai, pega um livro de Paulo e lê um trecho da epístola de Paulo. E aí nesse momento, ele se converte. Nesse fato que está a raiz da ideia da graça. Então a gente vai compreender por que que ele defende, né, todo esse conceito da graça divina, da salvação vinda de Deus, o que ele compreende que naquele momento em que dá aquele estalo, é como se a graça divina tivesse o tocado. Então aí ele compreende que nesse momento a graça divina lhe tocou. E aí ele elabora esse conceito da graça como algo que não é para todo mundo e é algo que acontece de Deus para nós, né? O fundamento de tudo isso está nesse momento em que ele escuta a criança cantando e lhe dá um estalo. Então aí ele passa a compreender que existe uma presença de Deus na vida de cada um. E aí que nesse momento ele foi tocado, né? E aí ele passa um certo momento, né, em isolamento, ele começa a
assim, a pensar de uma forma que vai começando a lhe dar uma direção, coisa que ele não via até aquele momento. Então ele começa, vamos dizer assim, a ver mais claramente as coisas. E aí, aqui coloca assim, no nosso livro, coloca assim, que em 388 ele retorna à África, a mãe dele morre durante a viagem, né, que ele empreende de volta à África, e aí já na cidade dele de origem, né, Tagaste, o filho dele morre com 25 anos. E aí ele é convidado para a igreja de Hipona por Valério, que era o bispo da cidade de Hipona, que era vizinha ali de Tagaste. Então ele é convidado a ser uma espécie de bispo auxiliar. E aí, com a morte do Valério, ele se torna o bispo de Hipona, né, aos 41 anos, posto que ele exerceu aí até o fim da vida, até a morte dele no ano 430. Então, aí consta aí que em 430 ele falece aos 76 anos, momento em que os vândalos estavam ali tomando o território romano ali da África. Então, as obras, né? Então, consta que ele escreveu cerca de 103 obras, né? Sendo as principais aí Confissões, Cidade de Deus e Trindade, né? Que seriam as mais importantes. Então, Cidade de Deus, escrita aproximadamente entre 413 e 426. Então, ele traz aí a primeira concepção cristã de tempo histórico. Então, ele vai desenvolver essa questão do tempo. Tempo histórico, por quê? Porque foi um dos embates que ele teve com a, a, as filosofias da época que ele não aceitava muito bem, né? Que era do maniqueísmo. Então, ele escreve, inclusive, essa questão do tempo para rebater a teoria, certas teorias maniqueístas, né? Então, aí, Cidade de Deus, uma das mais importantes, nós temos aí Confissões, que ele escreve entre 397 e 401. Então, ele combina aí elementos autobiográficos, e aí ele coloca que o homem se perdeu pelo pecado, mas foi salvo graças à graça divina. Então, a partir de uma experiência pessoal dele, ele coloca essa questão da graça divina que é capaz de salvar os homens. E ele coloca também, inclusive, que conhecimento racional é compatível com a ideia de Deus. Então, fé e razão não são coisas opostas, sim coisas complementares. Então, as obras que ele escreveu podemos classificar aí entre obras filosóficas, teológicas, exegéticas e polêmicas. Então, foram muitas as obras que ele escreveu, né? As mais principais são essas aí. Tudo bem até aí? Até agora que eu vi aqui, o Marcelo mandou um texto aqui da Wikipédia. É agora que eu vi, Marcelo. Referente aí àquela conversa que nós tivemos sobre o cristianismo, né? Se é religião, não é religião. Aí depois vocês podem dar uma olhadinha aí. Então vamos falar aí sobre o maniqueísmo, né? Uma das grandes influências que Santo Agostinho teve, que depois ele se voltou contra, né? Quando ele percebe que o maniqueísmo era uma doutrina furada, né? Então, ele abraça, né, o maniqueísmo ainda muito jovem. Para ele, o maniqueísmo respondia a algumas questões que até então ele se debatia, que era a questão do mal.
Então, a questão do bem e do mal, né, a presença do mal no mundo, é uma questão que o Santo Agostinho se debateu até o fim da vida, né? Conciliar a existência do mal com a concepção de um Deus bondoso. Isso sempre foi uma dificuldade que a humanidade teve desde que a humanidade existe. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos o livro de Jó. O livro de Jó é uma discussão sobre o bem e o mal, né? Obras mesopotâmicas também falam sobre essa discussão entre a existência dos deuses e o mal no mundo. Então, sempre foi uma discussão que a humanidade teve, desde sempre. Por que da existência do mal? E é sempre aquela coisa que a gente falou logo no início, a questão daquela chave que explica tudo isso, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, muitas dessas coisas ficam sem explicação. Então, o maniqueísmo era uma religião considerada herética, né? Fundada por Mani, no século III. E o maniqueísmo, ele tinha um chamado vivo racionalismo, ele tinha um materialismo muito marcante e um dualismo muito radical na concepção do bem e do mal. Então, o maniqueísmo, ele dizia, basicamente, existe um fundamento do bem e um fundamento do mal. São coisas antagônicas, são forças que estão no mundo e são forças antagônicas, são poderes antagônicos. Então, os maniqueístas explicavam dessa forma. Então, o Santo Agostinho, de início, ele abraçou o maniqueísmo porque é algo que, para ele, explicava, né, a presença do mal no mundo. Ele acaba se decepcionando com o maniqueísmo porque ele, numa conversa com um dos grandes, né, do maniqueísmo naquela época, ele percebe que o cara, né, é Fausto, se eu não me engano o nome do cara, ele percebe que o cara, na verdade, ele era só ele tinha muito papo só, ele tinha muito boa conversa, ele era muito carente de fundamentos. Então ele falava muito, falava bem, mas ele não tinha fundamentos para colocar as suas ideias. Então, era mais retórica do que de fato verdade. Então, Santo Agostinho, ele percebe isso. E aí ele se decepciona com o maniqueísmo e aí acaba, além de sair fora do maniqueísmo, ele passa, na verdade, a combater o maniqueísmo. Então, as ideias maniqueístas passam a ser combatidas por Santo Agostinho. Então, insatisfeito, né, com o maniqueísmo, ele passa, né, nesse período a lecionar em Roma e depois em Milão. Mas ele herda, né, muito do maniqueísmo, principalmente essa concepção dualista, né, no âmbito moral. Então, ele dizia o quê? Que o ser humano tem uma inclinação natural para o mal. E aí que vem aquela questão que a gente colocou do Adão e Eva. Então, nós nascemos pecadores. Então, qualquer religião que se fundamenta lá naquele Gênesis vai explicar o mal do mundo, vai explicar a presença do mal através dessa herança pecaminosa que nós temos lá de Adão e Eva. E aí ele começa a explicar o mal como um afastamento de Deus. Por quê? Confrontado com a questão do livre-arbítrio, né? Então, se nós somos maus, se nós herdamos um fundamento pecaminoso, então cadê o livre-arbítrio? Então, ele começa a ser confrontado com essas questões do livre-arbítrio. Pô, então nós não temos escapatório, nascemos pecaminosos e vamos morrer pecaminosos. E aí ele começa a desenvolver a questão, né,
conciliar o livre-arbítrio com essa questão da herança pecaminosa. E aí ele começa a colocar que o mal não é em si algo que existe. Ao contrário do que os maniqueístas diziam, o mal não é um poder paralelo. O mal, na verdade, é uma ausência do bem. E aí ele começa a dizer: o homem pratica o mal não porque ele é obrigado a fazer isso, porque é um mandamento divino, mas é porque ele tem o livre-arbítrio. Mas o mal não foi criado por Deus. O mal é algo do ser humano. Então, o ser humano é que pratica o mal pelo seu livre-arbítrio, né? Então, e aí ele começa a elaborar essas questões em que levavam, né, aos seus contraditores, levavam ele a ter que explicar. Então, muitas coisas, ele se via meio que num beco sem saída, né? Então, nesse período, ele começa já a contestar algumas ideias, e aí ele entra em contato, né, com o ceticismo, né, nesse período, neoplatonismo, e aí ele se converte ao cristianismo. Tudo isso está explicado no seu livro Confissões. Então, toda essa trajetória dele, essa luta interna que ele teve para tentar, né, conciliar as ideias, tá aí explicadinho, e aí ele coloca que ele teve, né, um encontro com Ambrósio, bispo de Milão, e Ambrósio, ele que dá, vamos dizer assim, as primeiras direções para ele. Então, ele começa a estudar mais a filosofia através, né, de Ambrósio. Então, o bispo Ambrósio começa a passar as primeiras orientações para ele. Então, nesse período aí, ele se retira, né, vamos dizer assim, num sítio lá que ele se dedica a fazer as suas reflexões. Ele é batizado, né? Então ele se converte ao cristianismo, é batizado pelo bispo Ambrósio, e aí ele deixa Milão para retornar à África. Então ele passa por Roma, vai a Tagaste. Então, quando ele se encontrava em Hipona, ele é ordenado sacerdote. Em 395, consagrado bispo. E aí, com a morte de Valério, ele passa a ser o bispo titular. Então, mais ou menos a trajetória de vida dele é isso daí, né? Então, ele era uma pessoa meio que desencontrada e ele se encontra no cristianismo ao ler as cartas de Paulo. E aí começa, como bispo, né? Ele começa a ter os seus primeiros confrontos, né? E em um dos confrontos aí que foi bastante disputado, vamos dizer assim, foi com o monge Pelágio. Então, o Pelágio, que era um monge britânico, ele pregava uma concepção de Deus muito diferente de Agostinho. Então, Pelágio colocava que não era necessária a graça divina para se salvar, bastava as boas obras. Então, o Pelágio, ele era adepto de uma doutrina da autossalvação. Então, não se precisava da graça divina para você entrar no reino dos céus, vamos dizer assim. E Agostinho colocava que todos os seres precisavam da graça divina. Como eu falei, por experiência pessoal dele. Ele se convence através dessa experiência que ele teve. Por isso que ele defende com unhas e dentes a questão da graça. Já o Pelágio não. O Pelágio, ele entendia que não era necessário a graça divina, basta a pessoa fazer por si mesmo.
Tudo bem? Até aí tudo certo. Nesse concílio de Cartago, no ano 417, é um período em que tanto Santo Agostinho como Pelágio viviam, né? Esse Papa, né, Zósimo, ele condena o pelagianismo e ele adota para a Igreja a concepção agostiniana. Então, a ideia da graça divina para a salvação oficialmente começa a partir do ano 417. Então, aí a Igreja adota a concepção da graça para a salvação. O Pelágio, ele tinha uma ideia de autossalvação porque era muito próximo da noção grega de autonomia da moral humana. Então, os primeiros cristãos desses séculos, eles adotaram alguns conceitos da filosofia, mas nem todos. Aquilo que era necessário para estruturar a igreja como instituição, aquilo que não permitia a igreja governar o seu, vamos dizer assim, o seu rebanho, aquilo que era contrário à centralização das ideias religiosas numa instituição, não foi adotado. Então, a noção de autonomia do ser humano na sua vida moral não foi aceito pela igreja. Então, aproveitou-se alguns conceitos e descartou-se outros. Então, Pelágio foi na ideia de que a moral humana ela é autônoma. A gente não precisa de ninguém para eu poder ganhar o reino dos céus. Basta eu me conduzir bem. Basta eu ser uma pessoa justa, ética, fazer a caridade. Para Santo Agostinho, as ideias de Pelágio eram extremamente contrárias, porque ele ia na experiência pessoal dele, não é exatamente uma má fé do Santo Agostinho, mas é porque é reflexo da vivência pessoal dele. A vivência pessoal dele foi nesse sentido de que alguém lhe deu ali um estalo. Então ele entendeu que aquilo era a graça divina. Se não fosse aquilo, ele estava perdido. Então ele precisou disso para se converter. Então ele entende isso. Já o Pelágio não entendia dessa forma. Então, aqui no livro, ele coloca assim, que o Agostinho combateu a tese pelagiana, né, defendendo essa tese, a tese oposta dele, né? Então, para o Santo Agostinho, o pecado original, ele precisava de um salvador. Então, sem esse salvador, que era a graça divina, ninguém podia se salvar. Então, segundo Agostinho, o ser humano só consegue retornar a Deus mediante a salvação, combinado com o esforço pessoal. Então, só o esforço pessoal não resolve. Sem a graça divina, eu posso me esforçar o quanto eu quiser. Sem a graça divina, eu estou perdido. Só que, assim, a graça divina não era para todos. É apenas para alguns. O que daí vem a tese da predestinação. Então, nem todos estão predestinados a ter a graça divina. Só alguns escolhidos. E aí, essa tese da predestinação, ela foi muito forte. A presença da ideia da predestinação pegou muito forte, principalmente nas religiões protestantes. Então, muitas denominações, nós podemos dizer que praticamente elas são deterministas. Elas são denominações em que você está predestinado a ser salvo, beleza. Se não, você está perdido. Beleza? Algum comentário aí a respeito desse trecho? Sobre a predestinação?
E só um quadrinho do Agar, né? Então, nós temos ali um monge, né? No quadrinho do Agar é o irmão Olaf. Então, o irmão Olaf está ali com o Agar, né? E aí o irmão Olaf pergunta para ele: Irmão Agar, acredita numa força superior que acompanha nossas vidas e observa cada movimento nosso? Quero saber de vocês. Vocês acreditam nessa força superior que acompanha nossas vidas e observa cada novo movimento nosso? Acreditam ou não? André coloca aqui com certeza. Mas será que o Agar entendeu o que o irmão Olaf colocou? Então, quando o irmão Olaf pergunta, né, sobre essa força superior que acompanha nossas vidas e observa cada movimento nosso, ele pergunta: Você diz além das mulheres? Olha a Elga ali, ó, de ladinho ali, observando eles todos. Ah, esse já sabia que a carne era de primeira. Com certeza. Então, essa questão aí da metafísica agostiniana, né? Então, o Agostinho, ele entende, né, que tanto os sentidos como o intelecto são fontes de conhecimento. Ele escreve, inclusive, obras falando sobre essa questão para rebater os céticos, porque os céticos afirmavam que só através dos sentidos, aquilo que a gente pode tocar, é que nós temos condições de conhecer. E mesmo assim, nós não podemos ter certeza de nada. Por isso que eram céticos. Né? Então, ele entendia assim: os sentidos e o intelecto são fontes de conhecimento. Né? Só que assim, nós temos fontes de conhecimento, mas elas não são absolutas. Ele coloca que a gente tem essas fontes de conhecimento, mas elas não são absolutas se não tivermos a iluminação divina. Então, a fonte do conhecimento é intelecto, os nossos sentidos, só que sem a iluminação divina nós não somos capazes de conhecer muita coisa. Então, o conhecimento que ele trava com as obras de Cícero, né? Ele coloca, né, nessa obra Contra os Acadêmicos, ele coloca que nós podemos atingir o conhecimento de diversos tipos. E aí ele exemplifica, né, ele dá um exemplo de como os sentidos podem nos enganar. Então ele coloca, explica um remo, você está ali no bote, né, no rio, no mar. Quando você coloca o remo, mergulha na água, dá aquele fenômeno da refração, né? Então você vê o remo como se ele tivesse partido, mas ele não está. Então ele mostra que, na verdade, os sentidos, eles não são absolutos, eles podem nos enganar. E aí ele coloca na obra A Cidade de Deus, ele coloca uma expressão que muitos séculos depois, Descartes, ele iria reproduzir de uma outra forma, mas com o mesmo conceito. Então ele coloca sobre a nossa existência, ele coloca assim: se estou em erro, existo. Aquilo que não existe não pode estar em erro. Semelhante ao que Descartes coloca como penso, logo existo. Então ele também se debateu muito sobre essa questão da existência. Então ele coloca na obra, não me recordo agora de cabeça qual obra que ele coloca, em que existe 3 estados, né, da vida no mundo. Existe aquilo que existe aquilo que vive e existe aquilo que pensa. Então, uma pedra existe, mas ela não vive e não pensa. O animal, ele existe e vive,
mas ele não pensa. O homem é o único que existe, que vive e que pensa. Então, aí ele centraliza toda a obra dele nessa questão de você ter o pensamento, por isso você é algo diferente dos animais e é algo diferente dos objetos. Por isso ele escreve, e eu acredito que seja nessa obra Cidade de Deus mesmo. Então, se estou em erro, existo. Aquilo que não existe, né, não pode estar em erro. Então, se eu estou errando, é porque eu penso, porque eu tenho atitudes, que eu tenho livre-arbítrio, portanto, eu existo. Né? Então, para explicar como seria possível, né, receber de Deus o conhecimento das verdades, ele elabora a doutrina da iluminação divina. Então, é uma metáfora que ele pega emprestado de Platão, que o conhecimento é o resultado do bem. Então, o sol que ilumina, o sol que seria o conhecimento, a verdade, daquele filósofo, né, suposto filósofo que sai da caverna e enxerga, né, o mundo lá fora, esse sol que para Platão seria a verdade, para Santo Agostinho é Deus, é a iluminação divina. Então esse sol seria o sol da iluminação divina. Então sem esse sol da iluminação divina, nós não seríamos capazes de ter o pleno conhecimento. Só que assim, ele coloca que essa iluminação divina que a gente recebe não tira a nossa função do pensar. Então, nós devemos pensar. Então, nós não devemos também esperar que a iluminação divina resolva todos os problemas para a gente. Nós temos a função de pensar. Né? E aí, essa experiência, né, mística que ele coloca, né, da iluminação divina, que ele confessa ter recebido naquele momento em que ele escuta a criança cantando, para ele foi o momento da iluminação divina. Então, essa natureza divina é algo que não, vamos dizer assim, a gente ainda não consegue compreender corretamente. Então, definir o que é Deus ainda é muito difícil. O Marcelo coloca aqui, será que os animais pensam e nós é que não percebemos a maneira peculiar do pensamento deles? O que vocês acham? Vocês acham que os animais pensam? Não sei se pensa igual a gente, mas que tem inteligência suficiente para Algum tipo de fazer a pensamento, acho que eles têm, né? manifestação, com certeza. Se a gente chama, ele atende, se sabe que ali está a comida, se sabe que se a gente está triste, feliz, com certeza é uma forma de comunicação, é, de vibração, né? Porque o pensamento é uma vibração, então com certeza sim. E aí ele coloca, né, que a definição de Deus é um pouco complexa para se fazer. Então ele pega emprestado aquilo que está lá no Antigo Testamento, né? Eu sou o que sou. Então Deus seria a realidade total e plena, a essência no mais alto grau. Então Deus seria a origem, a essência de toda a realidade nossa. E aí ele fala a respeito da criação do tempo. Os maniqueístas questionam, né, confrontam ele a respeito do que Deus estaria fazendo antes da criação do mundo, porque Santo Agostinho ele coloca que tudo que existe é criação divina. Deus criou do nada. E aí os maniqueístas perguntam, então o que faria Deus? O que Deus estaria fazendo antes da criação do mundo? E aí ele coloca, antes da criação do mundo não existia o tempo.
Então, ele procurava sempre encontrar uma resposta para explicar coisas que ele era confrontado. Então, o tempo para Santo Agostinho, o tempo, ele era inexistente antes da criação, porque o tempo ele passa a existir a partir do momento que Deus cria o mundo. Então, antes da criação do mundo, não existia tempo. Deus existia, mas não existiu o tempo. E aí tem uma tirinha aí do Calvin e Haroldo. O Calvin pergunta para o Haroldo, né? Você acha que os nenéns nascem com pecados? Que eles vêm ao mundo como pecadores? E aí o Haroldo responde, né? Não. Eu acho é que eles aprendem rápido. Vocês concordam aí com a resposta do Haroldo? E aí a gente aprende rápido, a gente vem como pecador ou a gente aprende rápido as coisas erradas? Ou a gente já aprendeu no passado e a gente está só relembrando? Então, aí a questão da moral e do mal, né? Então, a partir da ideia de um Deus perfeito, Agostinho constrói a doutrina metafísica do bem e do mal. E aí, nessa é a grande influência do neoplatonismo. Então, Deus não seria a causa do mal. Porque se tudo que Deus criou vem dele, então os maniqueístas confrontavam falando, então se Deus criou o mal também, então aí ele traz esse conceito do não ser. Então o mal, ele não existe. Então Deus, por ser bom, ele não poderia ter criado o mal. Então o mal não seria algo existente, ele seria o não ser, seria algo inexistente. O que existe, na verdade, é uma ausência do bem. Então, o mal não existe. O que acontece é uma ausência do bem. Então, Deus é a bondade absoluta, então ele não poderia ser mal, ele não poderia criar o mal. Então, o mal é uma privação do bem. Agora, qual a causa dessa força misteriosa que leva os seres ao não ser? O que nos leva a fazer o mal? Essa que é a grande questão. Se o mal, ele não existe, ele é uma ausência do bem, o que nos leva a praticar o mal, ou seja, o não ser, a ausência do bem, né? E aí ele coloca nessa obra sobre o livre-arbítrio, a resposta que ele coloca é simplesmente essa. Nós estamos, nós somos herdeiros de pecados que vieram lá desde Adão. Então a gente herdou o mal. Então, aí ele coloca a questão aí da predestinação. Então, a partir de um certo momento que nós estamos neste mundo e nós herdamos aquele mal do passado, aquele mal lá que vem de Adão, nós precisamos da graça divina. Só que apenas alguns estão eleitos, né? Só alguns estão predestinados. Então, nem todos recebem a graça. Esse aqui é um mapinha da Europa, na época já posterior a Santo Agostinho, né? Com os reinos bárbaros, né? Isso aqui como ficou também o período, invasão dos bárbaros, fragmentação do Império Romano. Então aí no final, né, após a morte de Santo Agostinho,
Tem aí o período aí da patrística pós-Agostinho, né? Então, nós temos aí a patrística, o auge da patrística termina com o Santo Agostinho. O Oriente segue uma vida própria, né? Com suas doutrinas próprias. E aí, no período aí que se estende do século V até o século IX, nós vemos aí, a partir desse período aí, uma decadência da patrística. Então, sem Santo Agostinho, a patrística ela começa lentamente aí se definhando, né? Então, esse período aí é chamado obscurantismo. Então, duas figuras eminentes, que é Boécio e o Escoto Eriúgena. Então, são os dois únicos expoentes desse período pós-Santo Agostinho. Então, na nossa conclusão aí, então, para o Santo Agostinho, né, essa suprema verdade é uma espécie de luz que ilumina a mente humana. Então, a partir do momento que a gente consegue captar essas ideias, né, a gente está presente nessa mente divina. E aí um dos grandes méritos do Santo Agostinho é trazer que o ser humano é individual. Então, cada um é um sujeito de direitos e deveres. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos. Mas esse é a grande questão, porque ele coloca que nós temos o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo nós dependemos, né, da graça divina. Então a gente não é capaz de se salvar por nós mesmos, mesmo exercendo o livre-arbítrio. E aí ele vai colocar, né, que livre-arbítrio é algo que nós temos hoje. É diferente de liberdade. Liberdade é o que nós tínhamos na época em que éramos lá no paraíso. Então, Adão tinha liberdade e livre-arbítrio. A partir do momento que ele é expulso do paraíso, nós temos só livre-arbítrio. Então, a nossa consciência, que é a nossa vontade é livre, mas aprisionada num corpo físico. Então, estar no erro, na verdade, dependerá de nós. Então, só que aí vai depender também, além disso, da ideia da predestinação, né? Da graça divina. Essa é a nossa bibliografia. Tudo bem aí? Alguma colocação que vocês queiram fazer para a gente concluir aí nosso estudo de hoje? Vocês veem que o Santo Agostinho explicou muita coisa, mas ele foi bastante contraditório também em outras coisas, né? Como é até hoje certos conceitos aí da doutrina católica. Eu acho que ele foi muito mais contraditório como pessoa, aqueles conflitos que ele tinha, né, durante a existência toda, muito mais como pessoa do que como filósofo, né? Como pessoa ele se contradizia muito, né? E ainda assim, Sheldon, quando deitava, ficava revendo o que ele tinha feito de errado e de certo, né? Então, olha que coisa doida que era viver nessa. É Nossa. porque ele tinha grandes conflitos dentro dele mesmo e ele abraça certas teses que depois os adversários o contradiziam e ele tinha que buscar uma resposta, por mais Uhum, absurda que fosse. Mas ele precisava dar uma resposta, né? No uhum. entender dele, né, na vivência pessoal dele, a graça divina fez uma presença enorme, né? Na concepção dele, se não fosse aquele estalo que ele teve ao escutar a criança, ele estaria É. perdido.
Então, É, na concepção dele, a graça divina se fez presente. Não era a ideia dos outros, né? Pelágio, por exemplo. Então, Pelágio não via dessa forma, mas prevaleceu a ideia dele porque era mais conveniente para uma igreja nascente, né? Uma é. igreja que precisava estruturar, né, um rebanho ali controlado, então precisava ter certas regras, né, que eles permitissem manter a ignorância da maioria das pessoas. É. Me remeteu a Paulo também, né, naquele caminho de Damasco, né, que deu o start nele, foi naquele momento, né, que ali foi uma graça divina também que ele recebeu, né? Também. Diga, Marineusa. Tá sem som. Desculpem. Aquela orientação que ele deu, que deveríamos toda noite pensar o que fizemos durante o dia, aí já era como espírito, né, Clarice? Sim, Foi depois do desencarne, aí ele tinha uma clareza, né? É sim. verdade. É porque, inclusive, como espírito, ele já não defende mais a graça divina, né? Não, não. Então, vê-se que ele provavelmente teve que rever muitos dos seus conceitos. Mas ficou na igreja, né? Até hoje tem igreja que vai pela graça. E assim, é irracional isso, né? Porque pensar que a graça só alguns vão receber derruba a tese de um Deus bom, justo e misericordioso, não é? Sim. Marcelo, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, Cláudio, pela excelente aula, né, esse passeio que você dá na história, trazendo com detalhes aí preciosos para a gente, além do livro, tá? E nessa história que você vem trazendo, né, da vida de Santo Agostinho, né, esse período tumultuado, uma parte na qual a gente se vê entre conflitos, né, decisões erradas na vida, né, o que seriam os pecados da igreja, né, para uma religião, esses comportamentos, os erros que cometemos na vida, o que se vê é que ele encontra numa religião, né, na religião, a salvação de tudo, uma borracha nesse passado da vida dele. E quando a gente se depara com pessoas que tiveram esse tipo de salvação dentro de uma religião, o que é mais difícil é você trazer alguma razão, às vezes, para determinados comportamentos ou conceitos ou os dogmas que essas religiões carregam. Então, quando você vem com questões lógicas, confrontando determinados dogmas, essas pessoas defendem com unhas e dentes aquele dogma, porque se destruir determinados dogmas, por exemplo, no caso da graça, que Santo Agostinho certamente ele se viu merecedor dessa graça, destruiria toda uma fé e cairia por terra a sua salvação, a esperança de salvação, né? Então eu vejo isso, um conflito grande para aceitar, pela lógica, determinadas contradições que se aparecem, por isso ele defende com unhas e dentes, né, os conceitos nos quais ele se agarrou, porque se destruir esses conceitos, perde a fé, perde a salvação, perde a proposta de vida dele, sei lá, o propósito de vida, a sua boa vida aqui. Eu vejo dessa forma também. É isso. Sim. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eu lia. Diga. É,
Ele viveu 76 anos. Só aos 32 anos ele iniciou sua obra. Então foram 44 anos de obra. Obra, por assim dizer, né? Obra, dá para entender, né? Nesses 44 anos, ele escreveu muita coisa. E ele defendia o maniqueísmo inicialmente, depois foi mudando, foi acrescentando, alterando e, por assim dizer, concluiu a obra dele. Ele teve opositores, ele defendeu as ideias dele em relação a Pelágio, né? Que era opositor dele. Então, mas tudo isso, naquela época, ficou só entre eles, não é? O povo não sabia nada disso. Só ficou entre eles ali. É isso? Só os que viviam na igreja, os católicos, cristãos, que eram pouquíssimos os que tinham acesso a livros, que poderiam ler a obra dele. Então, a obra dele é conhecida posteriormente, mas mais na Idade Moderna, então. Naquela época, o povo, uma classe média, por assim dizer, ignorava a existência de tudo isso, correto? Grande parte, sim. Mesmo porque a gente tem que entender que naquela época, embora o cristianismo fosse bastante difundido, né, a maioria era analfabeta, né, então não sabia ler. Exatamente, As pessoas se informavam indo na igreja, né, os sermões, né, que eram dados nas igrejas. E o pensamento do Santo Agostinho, ele ficou muito mais ocidentalizado, né, porque ele era uma pessoa que vivia na parte ocidental do Império Romano. A parte oriental do Império Romano tinha uma outra concepção de cristianismo que permaneceu e permanece até hoje, né? Os cristãos é orientais verdade, ali, das é igrejas verdade, orientais, têm é ritos e concepções muito diferentes do catolicismo. verdade, tem razão. Então, ficou, vamos dizer assim, e isso era necessário no entender deles, porque, como a maioria era analfabeta, era necessário o clero, né? Era necessário uma hierarquia religiosa para conduzir o povo. E aí Exato, conduzia-se nessas concepções aí, né? Então, Santo Agostinho, ele foi, vamos dizer assim, um mão na roda para a igreja. foi, ok, obrigada. Tudo bem? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Se não, podemos encerrar, então, né? Alguém poderia fazer aí uma precezinha rápida, só para a gente terminar? Para a gente, a nossa, pelo menos para mim, para eu para ir para minha janta, né? Que eu tô com Isso. fome. Vou fazer uma prece Ah, rapidinho. Obrigado. Agradecidos que estamos, aos amigos espirituais que nos assistiram, conduziu a palestra também, divinamente esclarecedora. Pedimos a proteção seguidamente desses nossos mentores para a noite que inicia, para o nosso descanso, e que esse conhecimento possamos ampliá-lo, buscando mais instruções, mais informações, para sedimentar tudo que foi exposto hoje. Boa noite a todos e uma ótima semana. Boa que noite. seja. Boa noite. Noite, ótima Boa semana. noite. Boa Obrigada. noite, boa Boa semana para todos. noite. Obrigada pela aula, boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Ótima aula, viu? Parabéns, Cláudio. Obrigado. Obrigada pela aula, boa noite. Boa noite.